A Arena da Baixada pode ter os seus naming rights adquiridos nesta temporada de 2022. No vídeo de hoje irei trazer aqui informações a respeito de algumas empresas interessadas, inclusive no direito do nome, desde ainda da temporada de 2021, a própria Copel, que é a patrocinadora master do Furacão desde o final do ano passado, além disso, quais os valores prováveis nessa negociação e fazer uma comparação com outros clubes do futebol brasileiro que já fecharam acordos semelhantes com o Atlético, negociando agora os direitos do nome do estádio Joaquim Américo em Curitiba. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e ajudar a gente a chegar nessa marca também de 30 mil inscritos no YouTube do Black Card. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito de uma informação noticiada ainda lá em outubro de 2021 pela 12 Esportes e também pela UOL Esportes na internet. Vou deixar o link aqui embaixo também para vocês acompanharem. Que informou que o Atlético Paranaense, a sua direção, juntamente com a Arena da Baixada, tinha negociações avançadas com a Bordeaux, fundo de investimento estrangeiro, dono das empresas de telecomunicações, como a Copel, a Horizons e também a Sercontel. Vale dizer, né, que a própria Copel é a maior empresa de fibra ótica no estado do Paraná, inclusive já patrocina o Atlético Paranaense, sendo patrocinador master da camisa do Furacão desde outubro de 2021, e inclusive agora já para essa temporada de 2022 estendeu o seu vínculo com a equipe da capital paranaense. A Copel, que é como se fosse uma empresa estatal, tem uma ligação muito grande com o governo, agora, né, sendo vendido ainda lá em 2020, quando foi comprada pela Bordeaux com um valor mais ou menos de 2,300 bilhões de reais, um valor realmente muito alto nessa sua aquisição. Foi adquirida ainda em agosto de 2020, entretanto, só pôde exercer o direito realmente para o Fundo de Investimentos Bordeaux agora no final dessa temporada de 2021. O Atlético Paranaense negocia esse seu direito de nome, que com toda certeza é uma referência, o estádio Joaquim Américo, dentro do futebol brasileiro. Vale lembrar que a Kyocera, que patrocinou o Atlético ainda lá na temporada de 2005, foi o primeiro patrocinador dos name rights dentro de uma equipe brasileira no futebol do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Atlético Paranaense teve uma grande revolução dentro do nosso cenário, a equipe que acabou encerrando o contrato ainda com a Kyocera lá na temporada de 2008, os dirigentes viam aí com um maior potencial financeiro, inclusive, né, porque o estádio seria uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, acabou que a partir daquele momento, encerrando o vínculo com a Kyocera japonesa em 2008, o Furacão não conseguiu acertar com mais nenhuma outra empresa para a aquisição dos seus naming rights. Agora tem uma grande arena desde a temporada de 2014. Anteriormente a isso, eu confesso que, na minha opinião, era um dos estádios mais lindos do futebol mundial, porque realmente tinha um estilo muito exótico, enfim, já era um estádio muito lindo, agora bem mais moderno, né, convenhamos, é um estádio realmente encantador e pode sim, né, atrair grandes investidores já para essa temporada de 2022. Vamos aguardar também como que vai ser essas negociações, como constatou o site da UOL, esse contato acontecendo já de forma mais avançada já em novembro de 2021, já estamos em fevereiro, né, não tive nenhuma atualização também a respeito desse assunto. Irei trazer aqui para vocês também uma comparação de valores que não foram informados ainda nessa matéria, tanto da 12 Esportes quanto também da UOL, mas eu irei fazer um estimativo baseado também tanto nos números estrangeiros, né, de negociações, como por exemplo teve do Wanda Metropolitano, do Atlético de Madrid, lá na temporada ainda de 2018, inaugurado, além, claro, aí de outros exemplos no futebol asiático, norte-americano também, que é o principal exemplo, né, quando a gente fala de marcas interessadas em patrocinar eventos esportivos. Realmente os americanos aí dão um show no que tange, né, essa negociação, os clubes brasileiros deixando essa grana muito grande na mesa, pode sim ser aproveitado. É a mesma coisa de você jogar um campeonato brasileiro, enfim, estadual, Copa Libertadores, sem um patrocinador master na camisa, algo que pra gente hoje é inimaginável, mas é o que muitos de nós torcedores vamos olhar daqui 15, 20 anos, olhar para trás e a gente vê as arenas sem um name rights definido. Realmente isso é uma grana muito grande que os clubes deixam de arrecadar, além, claro, né, das empresas que poderiam estar estampando o seu nome, crescendo ainda mais a sua atuação
dentro do mercado. Aqui no futebol brasileiro, as maiores vendas de naming rights de arenas que aconteceram nos últimos anos, em primeiro lugar fica o Corinthians com a Neoquímica Arena, né, fechando agora no final de 2020, juntamente com o Palmeiras, com a Allianz, ainda lá na temporada de 2014, contratos de 20 anos de duração por um valor de 300 milhões de reais. Em segundo lugar, fica o Atlético Mineiro, também que vai ter o seu estádio inaugurado, se eu não me engano, ainda no final desse ano de 2022, no máximo em 2023 já vai ter sua arena pronta, com um valor estimado aí de 60 milhões de reais da MRV por 10 anos de duração, além, claro, né, da construção do financiamento total do seu estádio em Belo Horizonte. Terceiro lugar fica aí a Fonte Nova e também a Arena de Pernambuco, que negociaram com a Itaipava, contrato mais ou menos de 10 anos de duração, que rendeu aí no total, tanto para o governo de Recife quanto de Salvador, 50 milhões de reais. Então, se a gente for analisar todos esses números, aqui no Brasil realmente é incrível, com poucos clubes adotaram essa medida de estádios próprios, como se encaixa aí do Atlético Paranaense. Apenas o Corinthians e o Palmeiras fizeram, sendo o Corinthians o único que já tinha o seu estádio pronto, inclusive fez, né, para a Copa do Mundo, que ainda não tinha negociado esse acordo. Então fica difícil a gente cravar um número, mas eu não vejo, por exemplo, o Atlético Paranaense negociando o seu direito de naming rights por 20 anos de duração, como é a média aqui dentro do futebol brasileiro, por menos de 200 milhões de reais, tá bom? Eu acredito que o valor ficaria entre 200 até uns 300, 350 milhões, tá bom? Depende muito também do ano, enfim, quando que vai acertar esse seu vínculo. Mas eu acredito que se fosse para fechar hoje com a Copel ou com qualquer outra empresa interessada, seria no mínimo entre 200 a 250 milhões de reais. E como essa grana poderia fazer uma diferença muito grande para o Atlético Paranaense, que já é uma equipe muito bem organizada no futebol brasileiro. Eu realmente admiro bastante o Atlético, mesmo não sendo torcedor, tá bom? Para deixar claro, eu sou torcedor do Goiás, que assim, com toda certeza poderia ter seguido esse caminho do Atlético, um dos clubes mais organizados, por que não, do futebol mundial, com essa grana extra que poderia pintar, inclusive, com os naming rights, né, da Arena da Baixada, poderia ainda fazer times mais competitivos e buscar ainda títulos maiores com mais frequência, inclusive. Então, se a gente fosse considerar esse valor inicialmente de 200 milhões de reais, fechados por 20 anos de duração, daria em torno aí, de 10 milhões de reais anuais, ou mais ou menos uma estimativa de 833 mil por mês. Vale lembrar também que essas parcelas não, esse valor total, né, o montante não é pago de uma vez só, tá bom? Ele é financiado aí ou por mês ou por ano, geralmente é mais contratos anuais. Se fosse 200 milhões por 20 temporadas, daria 10 milhões por ano, e dentro desse valor mínimo, né, que eu considero, de 250 milhões de reais, por exemplo, daria mais ou menos 12 milhões e meio por ano, se isso considerado por mês, daria mais ou menos 1 milhão e 40 mil reais mensais. É uma grana muito interessante por praticamente não fazer nada, né? Apenas ceder a praça esportiva, que com toda certeza mudaria de nome, colocaria, né, estamparia o nome da marca dessa empresa, mas com toda certeza é um fator muito menos de mudanças do que, por exemplo, um clube empresa, como fez com o Red Bull Bragantino, e por aí vai. O estádio, né, enfim, continuaria sendo do Atlético Paranaense, apenas essa mudança de nome e também, né, de alguns contratos, como por exemplo, sediar mais shows. O Atlético deveria, inclusive, ficar mais atento para não perder alguns jogos com o seu mando de campo e por aí vai, mas são negociações que podem sim acontecer sem muito mais delongas e com toda certeza ter muito mais benefícios para o torcedor, para o clube, do que ser algo ruim, né, essa aquisição dos naming rights por outra empresa. Eu quero saber a sua opinião, torcedor do Furacão, se você é a favor, se você é contra, deixa aqui embaixo a sua opinião também sobre a parceria que teve com a Kyocera, né, a empresa japonesa, ainda lá na temporada de 2005, se você lembra, se você gostou daquele período também de contrato com os asiáticos, se seria também uma boa opção para essa próxima temporada de 2022. Inclusive, né, no próprio estado do Paraná tem sim grandes empresas que poderiam, quem sabe, financiar uma aquisição de nome, como a própria Copel, né, no ramo de telecomunicações, além, claro, aí, como a Klabin, a própria empresa de Itaipu e por aí vai. Acho que tem outras marcas também gigantescas no próprio sul do país, como o Banrisul, a Avan e por aí vai. Acho que poderia sim surgir alguns grandes patrocinadores para essa arena, tanto na região sul do país, no Paraná, aqui mesmo dentro do cenário brasileiro e internacional, por que não? Quero saber aqui embaixo também a sua opinião. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo
e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!